Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Vocês estão bem? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula. Se organizem aí para prestar atenção, para aprendermos muito hoje. Hoje é a nossa aula 8 de inglês e vamos começar aí com todo o gás. Queria realizar a correção com vocês da última atividade que vocês realizaram pelo formulário, que foi da aula 7. Quero corrigir a primeira questão com vocês, que diz assim: na tirinha a seguir, então tem uma tirinha aí embaixo, o Garfield, ele usa dois pronomes interrogativos, que foi o assunto da nossa última aula, que foram estudados, né, por vocês. Quais são eles? Então, quais são esses pronomes interrogativos? Eita, mas a tirinha tá tudo em inglês, eu não sabia responder essa questão aqui. Mas prestem atenção. É legal que você soubesse o significado do que está dizendo na tirinha, né? Mas caso esqueceu, eita, eu não sei o que é que está dizendo aqui, tá tudo em inglês, como é que eu vou saber? Mas o que é que vocês tinham que observar? Quais eram os pronomes que tinham na tirinha? Era só isso. Não tá pedindo nenhum significado para vocês. Só são os pronomes. Então, onde é que estão os pronomes aí na tirinha? Lembra que nós aprendemos os pronomes? Se vocês observarem na tirinha, os únicos pronomes interrogativos, que são aqueles que são usados para fazer perguntas em inglês, é o pronome que está na letra C aí. São os pronomes que estão na letra C. É o pronome where e what. Foram esses dois. Olhem ele na tirinha. O pronome what, ele está no primeiro quadrinho aí da tirinha, logo na primeira palavra, ó. E o pronome where, ele está no último quadrinho aí da tirinha. A segunda palavrinha aí da tirinha. Vocês observam isso? Então, era bem simples. Era só identificar quem eram os pronomes que estavam na tirinha. Tá certo, pessoal? Então, a alternativa correta é a letra C. Quarta questão. A quarta questão estava perguntando o seguinte para vocês. A imagem a seguir nos mostra o pronome interrogativo how e um dos seus compostos. Então, nós vimos que essa palavrinha how, ela podia ter vários compostos. Vocês lembram disso? Então, qual é o significado dessa frase aí que está na imagem? Que frase é essa, né? Olha a frase da imagem, está dizendo assim, ó. How old are you? Que significa o quê? Quantos anos você tem? Então, essa palavrinha how, nesse caso, ele vai significar quantos. A alternativa correta, letra A. E a quinta questão e última, que iremos corrigir hoje, diz assim: a expressão interrogativa how tall diz respeito a quê? Então, essa expressão, ela quer falar de quê? Da altura, do comprimento, da distância, do espaço? Ela diz respeito à altura. Então, lembra que nós estudamos isso também. Quando vocês escutarem essa expressãozinha aí, how tall, vocês lembrem que quer falar da altura. Qual a altura de alguma coisa? Tá certo? Então, a alternativa correta é a letra A. E aqui está o gabarito da nossa atividade. Primeira questão foi a alternativa letra C. Segunda, letra D. Terceira, letra B. Quarta, letra A. E quinta alternativa, letra A também. Vamos iniciar a nossa aula de hoje de fato. Começamos com a correção, mas agora vamos começar já com a nossa frase e o nosso assunto de hoje. A nossa frase de hoje tem 3 palavras também, né, bem curtinha, e diz assim: live your dreams. Seria a frase em inglês. E quer dizer o quê? Essa frase, né? Vamos aprender palavra por palavra. A primeira palavrinha aí, live, significa viva. Viver, né? Ou viva. A de baixo, your, significa seus. E a última, dreams, que ela quer dizer sonhos. Então, a nossa frase de hoje está dizendo para vocês, viva seus sonhos, tá certo? Então, sonhem aí e não deixem de realizar também os sonhos de vocês. Essa é a nossa frase de hoje para a gente começar, né? Bem animados aí também, já aprendendo uma lição e palavras em inglês. O nosso assunto de hoje, ele vai falar sobre advérbios. Então, olha que legal. Vamos aprender o que é isso, né? Você pode dizer, o que é isso, advérbio? Eu vou explicar para vocês
mas é um assunto bem interessante. Em inglês, nós falamos aí, como está bem destacado, o nome bem grandão, adverbs. Seria o nome em inglês, que são os advérbios. O que é esse? O que é isso, né? O que é esse advérbio que você está falando aí? Advérbio é uma palavrinha que ela pode modificar, ou seja, mudar um verbo. Então, vocês sabem que frases que nós falamos em português, ela tem verbo, tem adjetivo, tem substantivo. E vocês também estudam em português os advérbios. Então, da mesma forma que tem em português, tem em inglês também. Então, estou explicando aqui em português para vocês, porque é a mesma coisa em inglês. O advérbio é aquela palavra que vai modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. E vale lembrar que trata-se de um termo que é invariável. Ou seja, né, ele não possui uma flexão de número ou de gênero. Por exemplo, vamos ver aí. Tem a frase, fui à casa da Maria. Então, fui à casa da Maria. Eu não estou dizendo, né, quando eu fui, que horas eu fui, mas olhem a diferença da frase de baixo. Fui à casa da Maria hoje. Então, essa palavra hoje é o nosso advérbio. Então, vejam que o advérbio, né, ele nos ajuda a dar uma informação também sobre uma pessoa, sobre o verbo, tá certo? Ele pode modificar essas palavras aí, que nós vimos em cima. Então, nessa frase, o hoje seria o nosso advérbio. E nós vamos conhecer alguns advérbios hoje em inglês. Porque se vocês verem em algum texto, em alguma tirinha, em alguma frase, e até para falar em inglês, vocês têm que falar, às vezes, com advérbios, tá certo? Quando você quer dizer, eu fui na casa de Fernando ontem. Então, você foi na casa dele ontem. Esse ontem é o nosso advérbio, tá certo? Então, vê que a gente usa muito, mais do que você imagina. E hoje eu quero mostrar para vocês 3 tipos de advérbios, tá certo? Tem muitos tipos de advérbios em inglês, e assim como em português também. Porém, hoje eu quero trazer para vocês 3. É o advérbio de lugar, que em inglês nós falamos place. É o advérbio de tempo, em inglês nós falamos time. E é o advérbio de modo, vocês vão ver o que é isso, que em inglês nós falamos manner. Então, nós temos esses 3 tipos de advérbios e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um deles. Primeiro, eu tenho aqui exemplos para vocês de advérbio de lugar, que é place. Olha eles aqui. A palavra here significa aqui. Eu acabei de usar já um advérbio com vocês, né? Então, nós usamos muito esses advérbios. Essa palavra aqui, em inglês falamos dessa maneira. A outra aí em cima, que tem um palhacinho, né? Porque tem a imagem dele, porque ele está lá. Então, como é lá em inglês? There. Se fala dessa forma. É um nome tão curtinho em português, né? Lá, em inglês é um pouco maior. Mas se fala dessa maneira aí. Aprendam a falar também. Vão repetindo quando eu for falando para vocês aprenderem. Outros advérbios de lugar que eu quero mostrar para vocês são esses 2. Around. É um pouquinho complicado de falar, né? Vou repetir mais uma vez para vocês. Around. Ele significa ao redor. Então, quando você quer falar aqui, né, algo está ao seu redor, desculpa, nós podemos usar esse advérbio, tá certo? E logo aí em cima, nós temos esse outro, que é a palavrinha everywhere. É outro advérbio que temos, que significa todo lugar. Então, eu já procurei meu celular em todo lugar, não estou achando. Você usaria esse advérbio aí, muito usado também. E agora, né, aquele advérbio de modo. Você pode dizer, o que é isso, o advérbio de modo? É simplesmente o modo como está alguma coisa ou como você faz alguma coisa. Se você dizer assim, né, aquelas pessoas que tem aqueles alunos que não participam das aulas, que deveriam participar, mas tem aqueles alunos que, né, podem participar, na verdade, porque tem alguns que não conseguem participar, mas tem aqueles que podem e não querem. Então, a gente vai falar assim, dificilmente aquele aluno entra na aula. Então, esse dificilmente é o nosso modo. Não é difícil ele entrar na aula, dificilmente. Esse é um advérbio de modo. E como é que fala esse dificilmente em inglês? Já tem aí para vocês. Essa palavrinha, em laranja aí, que está bem maiorzinha. Tem várias palavras, na verdade, porque tem vários advérbios aí, mas essa maior é a palavra dificilmente. Que em inglês falamos assim, hardly.
tá certo? Vão repetindo aí. Se não entendeu, volta o vídeo várias vezes até aprender a palavra. E a outra que tem em cima, ela é muito usada em inglês também, que em inglês falamos assim, ó, really. Tá certo? Repitam aí para aprender. Ela significa realmente. Se ela não for usada como um advérbio na frase, ela também pode ter um sentido de sério. Tipo assim, você me conta um super babado, né, digamos assim, e eu digo sério, então eu posso usar essa palavrinha, tá bom? Mas como advérbio, só foi algo a mais para vocês, uma curiosidade, mas como advérbio, ela significa realmente. Então, aprendam aí ela. Outros advérbios de modo aqui, nós temos esses dois. Esse advérbio que é lento, né? Lentamente. Então, eu digo assim, eu estou arrumando a minha casa lentamente, devagar, né? Então, é o modo como eu estou arrumando, por exemplo. Então, eu vou falar em inglês, slowly. Por isso tem a imagem, né, desse bichinho aí, porque ele é bem devagarzinho. Então, é para vocês lembrarem que essa palavra ela significa lentamente. Já ao lado, nós temos o advérbio quickly. Tá todo colorido aí. Que em português tem como significado rapidamente. Então, enquanto um é bem devagarzinho, né, bem lento, esse outro já é muito rápido. Então, é rapidamente, tá certo? E agora vamos para os tipos de advérbio de time. São os advérbios de tempo. Temos esses dois aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse primeiro aí de baixo é a palavrinha tomorrow, que tem como significado amanhã. Então, quando eu digo assim para vocês, eu vou assistir minha aula amanhã. Então, é o tempo quando eu vou assistir, né? Eu não vou assistir hoje, vai ser amanhã. Então, é o tempo que eu vou assistir. É um advérbio. Esse é o advérbio de tempo, como eu já falei para vocês. Tem como significado amanhã. Já aí, do outro lado, nós temos a palavrinha yesterday, que é um advérbio que vai significar ontem. Também um advérbio de tempo que significa ontem, tá certo? Então, esse de baixo amanhã, esse outro aí amarelinho, ontem. E para a gente concluir aqui essa classezinha dos advérbios, claro que tem muito mais advérbios, tá certo? Tem mais advérbios de tempo, de lugar, de modo, mas se eu fosse trazer tudo aqui para vocês, íamos passar a tarde inteira. Então, eu trouxe só alguns exemplos que são muito usados, esses aqui, e que eu acho interessante vocês saberem. Esse outro aqui é a palavrinha now, que tem 3 letrinhas só aí, né? E significa agora. Então, aprendam ela, tá certo? E ao lado tem soon, que significa logo. Então, quando eu digo para vocês assim, eu vou chegar logo, esse logo é o nosso soon em inglês. E é isso, pessoal. Nossa aula hoje foi bem tranquila sobre esses advérbios. Espero que vocês tenham entendido. Se cuidem, tá certo? Fiquem em casa. E uma boa tarde para vocês. Boa semana. Até a próxima. Bye, bye.